Olá! Vamos falar então do neuromarketing aplicado ao PDV, aplicada ao nosso layout. Quando nós falamos em neuromarketing, nós estamos falando muito além, de todas as técnicas colocadas pela neurociência. Mas hoje eu quero trazer para vocês o multissensorial, que são os 5 principais sentidos, que nós utilizamos dentro do nosso PDV, dentro do nosso layout. É muito comum nós ouvirmos os clientes alguns questionamentos como: vamos colocar música no nosso supermercado? Devemos colocar uma música, mas uma música que faça sentido para aquele público, que faça sentido para aquele mercado, que converse com todo o ambiente. A música, ela ativa as nossas memórias, as nossas alegrias, então ela também traz essa importância para dentro do nosso layout. Gosto muito de exemplos, não sei se vocês já vivenciaram em algum momento o Madeiro. Madeiro tem música no banheiro, então por que não nós não podemos inovar dentro do nosso layout, do nosso PDV? Quando a gente fala sobre visão, a visão ela é muito importante no sentido sensorial. Quanto menos é mais, vocês já devem ter ouvido isso. A gente traz muito o paradoxo da escolha, que é o quê? O nosso cérebro ele fica muito estressado quando nós temos muitas opções para escolher. Observem vocês, vamos esquecer o supermercado. Vamos entrar para uma loja de sapatos, mulheres, onde nós temos 7 opções, 6 opções, 8 opções. A gente já não sabe, a gente fica um pouco indeciso e a nossa frase é: só tem essas, eu vou pensar, mas nós temos 7 ou 8. Isso é comum no supermercado, também é assim. No supermercado eu vou trazer para vocês açúcar mascavo. Muitas vezes açúcar mascavo é açúcar mascavo. Mas nós temos 7, 8 marcas de açúcar mascavo em determinados supermercados. Então isso gera uma aversão. Isso é um processo específico do paradoxo da escolha, quando a gente percebe, quando tem muita informação e a gente não consegue assimilar. Então esse é um ponto importante. Quando a gente vai falar do olfato, o cheiro de pão no supermercado, isso não tem discussão. Às vezes tu não quer comprar o pão, mas você vai até a padaria, porque é o cheiro, é o sensorial, te remete, a uma memória afetiva, a uma comida de vó, uma comida caseira. Então a gente é levado para este corredor. Em shoppings, muito tempo atrás, nós estávamos falando do cheiro de pipoca, principalmente nos cinemas, Então aquilo também era largado no ar-condicionado, nos sistemas de ar-condicionado. Então nem para quê? Para exatamente estimular os nossos sensoriais. Outro ponto importante é o paladar, a degustação. Empresas que promovem degustações dentro do supermercado ativam o sensorial. Muitas vezes o cliente, até padaria, que é muito comum, que a gente pode fazer todos os dias, O cliente fica indeciso com um determinado produto. A gente pode fazer a degustação das amostras. Eu posso colocar uma cuca, eu posso fazer uma rosca, eu posso um pão de queijo, então a gente pode trazer essas degustações. Muito importante fazer parcerias com fornecedores. O final de semana, o tradicional churrasco, aquele salsichão feito na hora, o chopp para casar bem com esse cliente. Então tudo que a gente possa degustar, tudo que a gente possa trabalhar dentro do nosso supermercado, além de ser promoção de vendas, faz com que nós tenhamos a parte de sensibilidade, trabalhada dentro do cliente. E outro ponto importante também, que é exatamente a questão do tato. Gente, cliente quer pegar. Nós pegamos as coisas, exatamente para ter essa sensação. O que acontece nos supermercados que vocês já devem ter observado é os confinados, aqueles que são chaveados, aqueles que eu não posso encostar. Esse é um fator que temos bastante conteúdo sobre isso, mas isso gera uma polêmica, porque daí a gente está falando de furtos, nós estamos falando de perdas, então é um outro processo. Mas o que eu quero trazer com isso? O cliente quer pegar, e isso vai na exposição. Como é que está a nossa exposição de produtos? Está muito a prateleira está muito encostada, o cliente não consegue pegar. Então isso também dificulta que o cliente faça essa experiência dentro do ponto de venda. Então sempre pensem, claro que além de trazer o neuromarketing para dentro do PDV, com ações específicas, que vai muito além. Nós estamos falando de neurobiofilia, nós estamos falando de materialidade que possa trazer a sensação, como madeira, pedra, o verde. Esses são pontos específicos, a luz do ambiente. Mas eu estou trazendo para vocês pontos básicos que a gente não pode esquecer. Nosso carrinho, manutenção de carrinho, tranca a rota, não vai, emperra. Isso não é experiência de compra, não adianta ter o Mercado Premium e meu carrinho não estiver funcionando. Então isso sim é experiência também de compra deste cliente. Principalmente cestinho. Aquela alça que cai.
Presenciei no supermercado, achei incrível. A cliente já sabia até a ordem do cestinho. Ela trocou o 5º cestinho porque ela sabia que tinha um problema. Então isso também é importante. Não adianta nós termos tudo isso e nós termos dificuldade no principal componente, que é o carrinho na experiência de compra. Qual dos sentidos multissensoriais seriam determinantes ou mais importantes dentro do varejo, dentro do layout? Eu quero trazer algumas reflexões sobre isso também. Visão, sem dúvida. A visão no sentido que o ambiente, a comunicação, os setores, a ambientação, que é bem diferente de nós falarmos em setorização. Ambientes é ter um ambiente preparado para este cliente, para que ele se sinta parte daquele setor, por exemplo. E a questão do olfato. Gente, assim como o cheiro de pão é delicioso, um cheiro ruim no mercado, ele também prejudica. E quando eu estou falando um cheiro ruim, eu estou trazendo muitas vezes um cheiro que não é de um controle do gestor, mas que impacta. Um cheiro de esgoto, um cheiro ruim, um cheiro de produto que amassou, que avariou, enfim. Então, o cheiro ele é extremamente importante. Assim como ele facilita, ele também prejudica. A gente precisa cuidar disso dentro do nosso ponto de venda. Um exemplo, uma inspiração, uma influência que trabalha muito bem o multissensorial dentro dos seus supermercados é o Festival, uma rede de supermercado paranaense, onde eles trabalham esses multissensoriais muito bem aplicados dentro do seu PDV. Principalmente na área de fluxo, na área de materialidade. Eles utilizam, por exemplo, madeira natural na parte da adega, na exposição dos seus vinhos. Por quê? Porque remete a algo mais próximo daquela categoria, daquela experiência de compra. Eles trabalham muito bem o sensorial, o MDF, a madeira, eles trazem um acolhimento, eles possuem as degustações, eles possuem a questão do olfato, a música ambiente, o verde, a biofilia. Então eles trazem muitos exemplos práticos que podem servir de inspiração para o nosso supermercado e que a gente possa fazer na prática. O que a gente observa é que muitas vezes nós estamos atrelados na parte de operação, na parte de dar a reposição, de fazer a parte prática. Muitas vezes a gente se perde no sentido de não olhar para esse cliente, não olhar para esse ambiente. Claro que todos os nossos layouts nós trazemos partes sensoriais, nós trazemos a parte que influencia esses pontos, mas quando nós falamos de um contexto, de um geral, nós estamos falando, e uma das referências é o Festival. Aqui na nossa região temos o mercado Bistec, ele também trabalha muito a parte sensorial. Ele trabalha iluminação em algumas gôndolas, em alguns setores específicos, a parte do hortifruti, a parte, coisas simples que a gente pode aplicar, que a gente até em alguns mercados, né, em algumas aplicações nós fazemos, que são as pistas frias. O que é uma pista fria? É aquele suco no gelo que dá um sensor de frescor, que foi feito agora, que foi pensado, produtos, né, dos minimamente processados. Então tem vários sensoriais que a gente consegue trabalhar no supermercado. E claro, isso vai muito da essência, isso vai muito daquilo que o gestor também olha para o seu dia a dia, mas que servem de inspiração para nós aplicarmos nos nossos layouts. Como um pequeno varejista ou um supermercado de bairro pode aplicar as técnicas multissensoriais sem gastar muito? Vamos começar pelo básico, que é investimento, né? Vamos trocar o gastar por investir. Mas a gente pode começar com coisas básicas. Por exemplo, música no nosso layout, cheiro específico. Daqui a pouco tem empresas que fazem os aromas personalizados que a gente pode trabalhar. Claro, não vamos colocar nas nossas sacolas, porque nós temos ali a parte, né, da alimentação que não pode envolver. Mas em termos de mercado, no ambiente, a música, iluminação é um ponto bem importante. Até mesmo as degustações que a gente pode fazer, que a gente está atrelando, trazendo bem-estar para esse cliente no nosso dia a dia. Quais as tendências multissensoriais que a gente enxerga para o futuro do layout ou para o futuro do varejo, que muitas vezes já estão sendo aplicadas agora? O que nós percebemos? As telas digitais, o Retail Media, isso está vindo com muita força nos nossos PDVs. Já existe, né, em muitos lugares, mas para nós, para nossa região, para o nosso momento, isso está vindo. A gente cita o exemplo do Avante, atacadista, onde nós trabalhamos as telas sensoriais. O Retail Media muito bem explorado dentro do seu espaço. Mas isso vai além, nós estamos falando das etiquetas eletrônicas, que isso também otimiza a operação e vai para dentro do nosso ponto de venda. As barras digitais, né, que vão nas gôndolas, nas nossas prateleiras. Então nós estamos vindo para uma era exatamente de trazer a rede social estar interligada dentro do nosso ponto físico. Esse é um ponto importante para a gente poder trabalhar também. A gente às vezes entende que esses pontos de contato, esses canais, eles são isolados e não são.
Os dois estarem juntos é importante para o nosso ponto de venda. Estamos falando também de autoatendimento, muito se fala de autoatendimento. Se nós pensarmos os balcões, eles já são de autoatendimento, mas nós estamos falando dos serviços, né? Aquilo do pão, de eu pegar o meu pão, de eu pegar o meu produto, de eu fazer essa aquisição e colocar em uma embalagem. A própria embalagem por si só também pode ser trabalhada de uma forma sensorial. E nisso também o que nós estamos percebendo são os self-checkouts, os checkouts de autoatendimento. E o cliente vai lá e ele mesmo passa as suas compras com um determinado limite, para que também tenha agilidade, tenha essa comodidade, essa conveniência. Há checkouts também híbridos. O que é o checkout tradicional híbrido? A operadora sai por um intervalo, ou sai para a sua escala de hora, a sua tela ela vira e o cliente pode fazer o seu autoatendimento, pode passar as suas compras também da melhor forma. Então isso a gente percebe que são algumas tendências, mas que já está acontecendo exatamente por uma questão de mão de obra e por uma questão de agilidade e praticidade para esse cliente, para esse consumidor que está buscando isso dentro do nosso ponto de venda, que faz parte da experiência de compra. Como escolher investimento na experiência multissensorial dentro do nosso PDV? Conhecendo o público. É importante a gente prestar atenção nele, o nosso foco ser voltado para ele. Idade, preferências, as compras, né? O que mais gira em torno dentro do nosso supermercado, o seu consumo, o bairro que nós estamos inseridos. Então, isso são fortes indicadores de que você pode escolher da melhor forma uma música. Nós precisamos manter uma constância dentro do nosso supermercado, porque o cliente ele é educado a isso. Ele se acostuma, ele sabe que no dia X ele vai encontrar isso. Então a gente às vezes faz uma ação, não dá o resultado que a gente espera e a gente para. É importante nós termos uma constância, é importante olhar para esse mercado, é importante a gente entender esse público. Quero trazer um exemplo para vocês do Mercado Brasco, o mercado de bairro tradicional de Porto Alegre, onde a gente toma café, onde a gente faz o nosso almoço, onde a gente compra flores. E não são flores tradicionais somente. É aquele buquê de flor que eu quero colocar na minha mesa, que eu quero decorar. E muitas vezes os nossos clientes têm uma certa resistência para esse tipo de produto. Por quê? Porque isso faz com que aquele mercado, aquele local seja um local de destino, onde eu vou. Então, por exemplo, Porto Alegre. Se eu quero passear em Porto Alegre, eu sei que eu quero ir no Mercado Brasco para tomar um café, porque eu sei que lá tem aquilo que eu estou buscando, porque eles possuem isso, eles têm uma programação. É um mercado de bairro, de vizinhança, que posso sentar na rua, tomar o meu café. É um posicionamento, onde nós estamos ter um valor agregado diferente no supermercado tradicional. Esse é um ponto importante. É entender que tudo podemos fazer, desde que conheçamos o nosso cliente, porque isso também é posicionamento de serviço, é posicionamento de valor. Então, gente, para finalizar ou para resumir esse assunto do multissensorial, o supermercado, ele é um local que nós podemos fazer dele um lugar mágico. Podemos trabalhar o sensorial, podemos trabalhar principalmente uma experiência de compra positiva. Então ele é um espaço onde a gente pode olhar para o nosso cliente, observar corredores, fazer degustações, fazer eventos, trabalhar a música, a comunicação. Pensem que não é só setorizar, o importante é comunicar de uma forma simples que ele entenda, gerando menos aversão possível dentro das suas compras, dentro das suas escolhas. E se você precisar de ajuda, conte conosco. Ana Kitt, Layout Inteligente, está aqui para ajudar você com uma equipe multidisciplinar que pode te ajudar em todos os pontos do seu layout.